Boa noite a todos. Bem-vindos ao encontro literário em comemoração aos 200 anos do escritor Fyodor Dostoiévski. Muito obrigado pela presença. Esse evento do Sindiclube está sendo realizado em parceria com a APL, Academia Paulista de Letras, e a Embaixada da Rússia no Brasil. Um dos nossos principais objetivos é promover a cultura nos clubes, nas agremiações. Os eventos literários online têm cumprido o papel de aproximar os associados e participantes dos clubes de leitura do Sindiclube e da APL, que têm um interesse comum, que é a literatura, naturalmente. Bom, eu gostaria de cumprimentar e parabenizar os apoiadores, a APL, a Academia Paulista de Letras, a Embaixada da Rússia no Brasil, em nome do senhor Ivan Glukov, adido de imprensa da Embaixada da Rússia no Brasil. Eu peço desculpas se eu não pronunciei o sobrenome dele corretamente. E o Segasp, que apoia todos os nossos eventos online. Os nossos convidados, os queridos, a palestrante Helena Vassina, pesquisadora e ensaísta russa, organizadora, autora e tradutora dos livros Stanislavski, Vida, Obra e Sistema, 2015, Eugênio Onegin, de Alexander Pushkin, 2019, entre outros. Foi finalista do Prêmio Jabuti e do Prêmio Aplauso Brasil. É professora dos cursos de graduação e pós-graduação da USP. O mediador também, Mafra Carbonieri,
membro da Academia Paulista de Letras, dirigiu jornais estudantinos e acadêmicos, foi promotor público, professor de Direito Penal e de Juiz de Direito do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Aposentou-se como desembargador do Tribunal de Justiça. Mesmo antes da publicação regular de seus inúmeros livros, o autor recebeu várias distinções e prêmios literários. Eu gostaria de registrar aqui que é uma honra muito grande para o Sindiclube ter parceiros tão distintos num evento de tamanha envergadura. Eu agradeço a presença de todos os participantes e principalmente do Mafra e da Helena Vasta. Minha fala acaba aqui, na realidade, eu só fiz essa apresentação porque ela é regimental, preciso fazer isso, e passo agora a palavra para o Mafra Carbonieri. Muito obrigado. Cláudio e outros amigos do Sindiclube, eu quero dizer o seguinte, principalmente ao Sindiclube, que é uma honra muito grande participar de qualquer evento do Sindiclube. E você estando presente, Cláudio, então é tudo mais simpático, tudo mais afetivo, e eu gosto muito de estar aqui. Eu quero que você saiba disso. Quero que todos os participantes do Sindiclube e estão aqui também presentes, participantes do clube de leitura da APL, né, Academia Paulista de Letras. Então, é um momento muito importante na minha vida estar presente a uma reunião onde se estuda literatura, onde se fala sobre literatura, onde se vive a literatura. E os meus cumprimentos também à minha querida amiga Helena Vassna, já é a quarta vez que trabalhamos juntos num evento literário. Ela tem uma presença também muito simpática, muito bonita, muito culta, é uma professora exemplar, né, que domina muito bem a palavra e mais a pedagogia que se exige numa exposição literária. E ela vai falar, eu até desconfio que ela vai falar sobre o escritor de sua preferência. Porque Dostoiévski, pelo menos num determinado momento de nossa vida, ele é o nosso escritor de preferência. É o escritor que levamos para as nossas viagens, levamos para a praia, levamos para nossos momentos mais íntimos de contato com a literatura. E eu tenho digamos, vou colocar aqui um depoimento pessoal a respeito de meus primeiros tempos com Dostoiévski. Comecei a ler Dostoiévski e o primeiro livro que eu li dele foi Crime e Castigo. Então, eu comecei por uma obra-prima universal, Crime e Castigo. Mas eu tinha que interromper a leitura e andar pelo quintal, dar uma volta no quarteirão, andar pela rua. Eu tinha que fazer isso, porque a emoção era tão grande. Ele vasculha, ele invade de tal maneira a alma humana que eu tenho a impressão que ele cria uma alma humana na própria pessoa. Ele cria, exatamente como se diz, né, e com toda a razão, que Shakespeare criou o humano, ele criou os sentimentos humanos, de tal maneira ele descreveu que parecia que esses sentimentos humanos surgiam pela primeira vez, eram criados. Dostoiévski, de certa maneira, é um aluno muito dedicado de Shakespeare. Ele quase que continua Shakespeare em muitos aspectos. Então, para falar sobre tudo isso, nós temos a querida Helena Vassna, que vai dar uma aula sobre Dostoiévski, vai falar sobre os 200 anos, né, de existência de Dostoiévski, e é um escritor que vai durar, enquanto durar o ser humano, vai continuar existindo Dostoiévski. Eu só quero lembrar um fato importante. Em Crime e Castigo, aí esse é assunto da Helena, mas em Crime e Castigo, aquele estudante pobre, Raskolnikov, detesta a própria pobreza.
acha que o dinheiro está muito mal distribuído no mundo. Há pessoas insignificantes que não merecem o dinheiro que têm, e há gente pobre que bem merecia um mundo melhor. Merecia ser valorizado na sua perspectiva. Teria o direito de viver, mas a pobreza impede que se viva uma plenitude. Isso é assunto de crime e castigo. A referência principal de quem pode cometer crimes e esse crime é julgado politicamente, a referência principal é Napoleão. Então, Napoleão não tem direito a tudo. Ele matou com, com as ideias dele, com a ambição dele. Ele matou muitos franceses, matou muitos. Ele até, Napoleão, ria disso. Numa noite, Paris recupera o que se perdeu em matéria de elemento humano. Né? Napoleão teria dito isso. E hoje nós estamos falando sobre Dostoiévski. E quem está falando sobre Napoleão? E por que eu faço essa pergunta? Eu faço essa pergunta que exatamente em 1821, quando nasceu Dostoiévski, em 1821, nesse ano morreu Napoleão. Napoleão morreu exatamente em 1821. E Dostoiévski nasceu em 1821. Então, nós temos duas celebrações. Mas quem é mais celebrado? Quem é mais lembrado? Quem é mais respeitado? É Dostoiévski. Então, nós vamos estudar tudo isso na voz e na aula de Helena Vaz. Helena, você tem a palavra, meu bem. Muito obrigada, caro doutor Mafra, por essa apresentação assim maravilhosa, brilhante, e boa noite a todos. Para mim é grande honra e prazer falar hoje aqui sobre o meu grande compatriota, não é, Fyodor Dostoiévski, o escritor, talvez o escritor russo o mais lido no Brasil. E eu agradeço muito esse convite do Sindiclube, da Academia Paulista das Letras e também da Embaixada da Rússia, as três entidades que promovem e organizaram esse evento. É realmente grande honra e prazer. Eu vou falar mais ou menos 40 minutos, 45 minutos, e depois nós vamos abrir para um debate, para perguntas. Por favor, não sejam tímidos, ao contrário, sejam provocativos para abrir microfone e para fazer as perguntas. Eu acho que realmente Dostoiévski é uma das maiores referências russas, da cultura russa, da literatura russa aqui no Brasil. Muitas vezes, quando os brasileiros sabem ou adivinham pelo meu acento que eu sou russa, muitos e de camadas sociais completamente diferentes, desde um pintor de paredes que estava fazendo reforma no meu apartamento, até assim professores titulares das universidades, óbvio, falam, Rússia é Dostoiévski, e começam a compartilhar comigo as leituras de Dostoiévski. E realmente, Dostoiévski é muito lido e, finalmente, a partir do final do século XX, a maravilhosa editora 34 começou a publicar as traduções diretas das obras de Dostoiévski. E agora saíram quase todas as obras completas de Dostoiévski pela editora 34. É muito importante. Eu sou, assim, professora, às vezes eu sou chata, didática, mas eu sempre falo isso, é muito importante ler Dostoiévski no original. Graças a Deus, agora, o mundo lusófono e o Brasil, os leitores brasileiros têm essa possibilidade. Porque antes, Dostoiévski tinha sido traduzido para o português do francês. Não foram as traduções diretas.
poetas. Então, Dostoiévski chegava assim em segunda mão, sabem? E as traduções francesas já por si só foram bastante assim livres, bastante longe dos originais. Eu sempre também falando sobre Dostoiévski, eu sempre me lembro do grande assim tradutor da literatura russa, divulgador da literatura russa, pesquisador, ensaísta, escritor, professor Boris Schneiderman, que faleceu com 99 anos de idade, mas que contribuiu muitíssimo para a divulgação e tradução da literatura russa do original. Ele foi o primeiro tradutor de Dostoiévski do original, não é de russo para o português, no Brasil. Também recomendo ler as traduções do professor Boris Schneiderman. E agora vamos falar sobre o crime e castigo. Talvez também seja um romance assim mais referencial, mais lido de Dostoiévski. Esse romance pertence já à assim chamada segunda fase de Dostoiévski. Eu devo só mencionar para vocês, não vou me aprofundar na biografia de Dostoiévski, depois se vocês quiserem, podem fazer perguntas. Que Dostoiévski, que nasceu, óbvio, no dia 11 de novembro, óbvio, 200 anos, há 200 anos, em 1821. Ele estreia como escritor em 1846, com 25 anos de idade, com a novela Gente Pobre, e logo se torna bem conhecido nos círculos literários, artísticos de São Petersburgo. Essa fama abre para ele as portas também para um círculo assim revolucionário dos utopistas socialistas utópicos, assim chamado Círculo Petrashevski. Dostoiévski, junto com seus companheiros, todos jovens, eles participam nesse círculo, e em abril de 1849, pela ordem do czar Nicolau I, todos os participantes do Círculo Petrashevski foram presos. E Dostoiévski, com 27 ainda anos de idade, foi preso. Ele passou longos meses numa cela solitária, na prisão política em São Petersburgo, na fortaleza de Pedro e Paulo, que fica no outro lado do rio Neva, na frente do Palácio Zimny, que é o Palácio Imperial, em São Petersburgo. Ele passa por julgamento e foi condenado à pena capital. Imaginem, eu sempre falo disso, mas imaginem, um jovem, ele já fez 28 anos, um jovem de 28 anos, escutar a condenação à pena capital. E no dia 22 de dezembro de 49, todos os condenados, eles foram levados para a Praça Semyonovsky, em São Petersburgo, para execução dessa pena capital. Só que o czar Nicolau I, ele foi também, eu sempre falo isso, apesar de czar assim muito duro, reacionário, militarista, ele foi um grande ensinador.
Ele gostava de ensinar os desfiles militares. E essa vez ele decidiu assim ensinar essa execução. Dostoiévski já estava na segunda, não é, na segunda fila, na frente dele estavam primeiros companheiros, foram colocados os capuzes e os soldados ficavam com espingardas, não é, apontados para execução da pena capital. E no último momento, o czar Nicolau I, ele manda um mensageiro, sabem, comecem a bater os tambores, e o mensageiro abre o decreto do czar, que fala que a pena capital foi comutada pela prisão nos trabalhos forçados para a Sibéria. Mas aqueles, sabem, aqueles dias antes da execução, especialmente aqueles minutos, já na praça, quando Dostoiévski estava se despedindo, não é, da vida, foram muito, muito importantes para, claro, foi uma experiência limiar, foi uma experiência existencial muito trágica de Dostoiévski. E logo na mesma praça, no inverno, nevava muito, não é? Dezembro, nevava muito, foram colocados grilhões nos pés e nos braços de Dostoiévski, foram 12 quilos de ferro. E no mesmo dia, os condenados foram mandados, não é, transportados para a Sibéria. Essa experiência de condenação, de prisão, de condenação de Sibéria, depois dos trabalhos forçados lá na Sibéria, quando Dostoiévski ele convivia com todo tipo de criminais. Realmente mudaram muito o talento de Dostoiévski. Quando ele volta para São Petersburgo, em 1850, 59, já com 38 anos de idade, todos se esqueceram de Dostoiévski. Ele tinha, quase todos, ele tinha que conquistar a sua fama literária, o seu reconhecimento literário de novo. E foi um talento muito, muito maduro. E realmente a obra que assim projetou, não é, o talento de Dostoiévski foi Crime e Castigo, que Dostoiévski começa a publicar em 1866 e começa a escrever ainda em 65. E é interessante que, inicialmente, o romance, nos rascunhos de Dostoiévski, a ideia assim, inicial era escrever o romance que ia ser chamado Os Bêbados. O problema do alcoolismo é um problema assim muito grave, não é, da Rússia. Infelizmente era e agora, na verdade, está um pouquinho assim diminuindo. Então, e o personagem principal tinha que ser Marmelada. Não é o pai da Sônia Marmeladova. Eu espero que todos já tenham lido o romance, por isso eu não vou contar o conteúdo, tudo bem? Eu vou só fazer os comentários. Mas no processo do trabalho inicial, muda-se esse conceito, essa ideia, ideia. E já em setembro de 1865, Dostoiévski escreve a carta a Katkov, que foi editor da revista literária Rусский Вестник,
onde Dostoiévski ia publicar o romance. E uma coisa também muito importante, que o Crime e Castigo, assim como todos os outros grandes romances de Dostoiévski, foram publicados em partes, em folhetins. Naquela época não existia TV. Então, leitores, eles faziam assinaturas de assim chamadas grossas revistas literárias. Cada mês recebiam essa grossa revista literária e liam uma parte como se fosse um capítulo. Então, quando a gente lê o romance Crime e Castigo, a gente pode ver isso na linguagem de Dostoiévski, na composição, que o romance está dividido em partes e Dostoiévski sempre, sabe, deixa no final de parte um suspense, sim, para que os leitores fiquem interessados e continuam a ler romances. E apenas depois da publicação, nesses folhetins, o romance foi editado no livro. Assim aconteceu não apenas com Crime e Castigo, mas, por exemplo, com Anna Karenina, na Guerra e Paz, da mesma maneira. Foi esse princípio, sabe, de série, não é? De série. Então, em setembro de 1865, Dostoiévski já compartilha a sua ideia com esse editor da revista literária, Rусский Вестник. Ele diz que ele está pensando em escrever a narrativa psicológica de um crime. Abre aspas, a ação é contemporânea, localizada no corintiano, 1865. Um jovem expulso da universidade, de origem pequena burguesa e que vive na mais calamitosa pobreza por irreflexão e falta de firmeza em suas convicções e sob a influência de ideias estranhas, inacabadas, Dostoiévski coloca entre aspas, que flutuam na atmosfera, decide sair dessa situação odiosa de um só golpe. A gente já pode ver que essa não é essa ideia que Dostoiévski compartilha fica assim, exatamente a ideia do romance Crime e Castigo. Eu devo falar algumas palavras, bem assim, resumidas sobre a situação política social da Rússia daquela época. Porque em 1861 acontece a abolição da servidão, a libertação dos servos. Já está o czar Alexandre II no trono, o czar que assina ele próprio essa lei da abolição da servidão e que por isso foi chamado o czar libertador. Então, logo depois da abolição da servidão, imaginam a importância desse evento, porque a Rússia até lá foi um estado assim meio feudal, com servidão. E a Rússia logo entra num desenvolvimento capitalista, muito assim rápido. Na Rússia é tudo, ou nada, ou é muito, sabe, acelerado. No início dos anos 60 também acontecem reformas, no início, na metade da década de 60, acontecem reformas muito importantes. A reforma judiciária, sim, e essa reforma judiciária está refletida no Crime e Castigo, assim como, por exemplo, nos Irmãos Karamazov, também no último romance de Dostoiévski, e a reforma educacional.
E a personagem principal desse romance, O Crime e Castigo, é a estudante da universidade. E essas reformas que são realizadas assim de cima pelo poder, eles ao mesmo tempo eles geram uma radicalização muito muito rápida da Rússia. Essas ideias, como Dostoiévski diz, as ideias sob a influência de ideias estranhas, inacabadas. Essas ideias estranhas para Dostoiévski, inacabadas, e ideias também revolucionárias, o niilismo, não é? As ideias radicais, eles começam a pairar na atmosfera da Rússia daquela época. E não é não é uma, sabem, pura coincidência. Mas em 1866, a partir do primeiro número, nessa revista literária, Русский Вестник, começa a ser publicado o romance Crime e Castigo. Foi publicado no número primeiro em janeiro, fevereiro, depois em abril. E no 4 de abril do mesmo ano, de 1866, acontece a primeira tentativa de assassinato do czar Alexandre II por Dmitry Karakozov, um terrorista. Infelizmente, o movimento terrorista, não é radical revolucionário, ele nasce, sabe, na Rússia. E durante a vida de Dostoiévski, ele ia falecer no início de 1881. Vários ataques terroristas foram realizados na Rússia e, no final das contas, logo depois da morte de Dostoiévski, esse czar, Alexandre II, não é? Ele foi morto em São Petersburgo pela mão de terrorista. Então podemos ver como foi assim intensa, não é, aquela politicamente falando, aquela época. E claro que Dostoiévski, no seu romance Crime e Castigo, ele abre mão daquela ideia dos bêbados, apesar de que vários capítulos no início, se vocês prestaram atenção, estão dedicados à marmelada, não é, a cenas nas tratorias, e ele, inclusive, ele faleceu, Marmelada, esse personagem, faleceu porque bêbado foi acidentado, não é, atrapalhado por uma carruagem. Mas a ideia principal do romance de Dostoiévski, podemos dizer, é a ideia ideológica. Apesar de que esse romance, como os outros, é romance psicológico, certamente. É romance filosófico, certamente. É romance tragédia, certamente. Mas a ideologia aqui, a ideia não é ideológica, é muito, muito importante. Por quê? Porque Raskolnikov, um jovem estudante muito inteligente, ele escreve um artigo que se chama a respeito do crime. E como conta para nós o juiz de instrução, Porfírio, outro personagem, ele leu esse artigo, ele diz que
ele conta, assim, resumido, ele fala o seguinte: toda a questão consiste em que, no artigo dele, de Raskolnikov, todos os indivíduos se dividiriam em ordinários e extraordinários. Os ordinários devem viver na obediência e não têm o direito de infringir a lei, porque eles, vejam só, são ordinários. Já os extraordinários têm o direito de cometer toda sorte de crimes e infringir a lei de todas as maneiras, precisamente porque são extraordinários. Como vocês podem ver, certamente é uma ideia da qual fala Raskolnikov, não é? No seu artigo sobre o crime, é a ideia que está também pairando, não é, no ar, que vai ser filosoficamente também formulada por Nietzsche, que era um leitor muito atento de Dostoiévski. Inclusive, Nietzsche, lendo Dostoiévski, deixou muitas marginalhas, anotações marginalhas que foram publicadas. E a ideia do super-homem. A questão principal não é que Raskolnikov põe a si mesmo: se eu sou uma criatura trêmula, não é um piolho, se eu sou uma criatura trêmula, ou eu tenho o direito de matar uma velha agiota, uma agiota como Alena, não é? Como Dostoiévski descreve, uma pessoa muito, muito desagradável, nojenta. Até em russo, sabe? Essa agiota, ela fala, na descrição dela, tem muito sonido é como, sabe, víbora, como uma cobra, não é? E pelo tudo, assim, por que não matar? Sim, uma pessoa que, assim, suga sangue de todos, que deixam penhoras para ele, e depois, como Raskolnikov pensa, é para o bem de todos. Dá para matar essa velhota nojenta, não é? E distribuir esse dinheiro. Só que quando Raskolnikov finalmente vem matar, prepara esse assassinato e vem matar a agiota, ele, no mesmo momento, na mesma hora, volta a irmã dele, e Raskolnikov, no final das contas, mata duas mulheres e uma completamente inocente. E Dostoiévski põe à prova, não é, essa ideia. Se o ser humano, Raskolnikov, não é, realmente ele tem direito de matar. E claro que essa ideia também ela é analisada nesse contexto, sabe, político, como eu disse, é o nascimento também de terrorismo, dos atos terroristas, matar, sabe, um czar, jogar a bomba contra o czar para, assim, melhorar a vida de todos os russos. Tem sentido isso? Tem sentido isso? A sangue. Mas Dostoiévski faz a sua personagem passar por tantas tormentas, sabem, de consciência,
que Raskolnikov ele não aguenta. E isso eu tenho que comentar com você, sabe? Consciência é o conceito muito importante. Na verdade, consciência, o que é traduzido para o português como essa palavra consciência? É o assim chamado conceito cultural russo. Porque quando em português nós falamos consciência, não é alguma coisa consciente, inconsciente, algo ligado, não é, com a mente, com a cabeça. Enquanto a nossa assim consciência russa, de qual fala Dostoiévski, fala tão bem, sabe, nesse romance, é o conceito moral, é o conceito assim também divino que está dentro da alma, sabe, que está dentro do coração. É parecido com imperativo, não é, de Immanuel Kant, de um filósofo alemão que Dostoiévski gostou muito, que leu muito. Que leu muito. E podemos dizer que a própria teoria, não é, de Raskolnikov não é apenas errante e criminosa, mas ela se caracteriza também pelo racionalismo exagerado, superficial e nocivo. E podemos ver na obra de Dostoiévski que ele assim separa seus personagens em dois grandes grupos, não é? Personagens que vivem pelo coração, que são intuitivos, que são bons pela natureza, não é? Como a personagem, por exemplo, Sônia Marmeladova, não é, a filha de Marmeladov, que começa a se prostituir, sacrifica, não é, o seu corpo para ajudar a família, porque Marmeladov está casado com uma mulher viúva que tem 3 filhos. Então, essa Sônia, ela é muito importante também no romance, na composição, sabe, de romance. É uma personagem, não é? Uma prostituta que paradoxalmente não tem carne, sabe? Não tem corpo. Na descrição dela, é personagem quase angelical que desempenha um papel muito, muito importante nesse renascimento, ressurreição de Raskolnikov. Então, tem esses personagens que vivem e pensam pelo coração e tem personagens que vivem pensando, assim, logicamente pela cabeça. E Dostoiévski mostra, ele mostra o perigo das teorias, o perigo das construções, não é, lógicas. Ele mostra que a natureza humana, a natureza do próprio Raskolnikov, não aguenta sangue, não aguenta crime, não aguenta essa teoria, não é? Que o irracional, o que tem no ser humano e o que interessa muitíssimo a Dostoiévski. Dostoiévski, antes de mais nada, ele é interessado no que há do irracional, no que há do imprevisível na natureza humana. E esse irracional não é a natureza humana, de inconsciente, podemos dizer, de Raskolnikov, sim, o faz passar pelo todo o caminho de sofrimentos, de tormentas, da angústia, daquele tédio, de solidão. Raskolnikov cada vez se torna mais e mais solitário. Ele começa a odiar todos os seus próximos, inclusive familiares, a sua mãe, a sua irmã. Ele não aguenta a presença, não é, dos próximos. Então, passando
Raskolnikov passando por essas todas as tormentas, no final das contas, ele vai e ele confessa o seu crime, apesar de que não há nenhuma prova. Sim, ninguém tem nenhuma prova real do crime de Raskolnikov, e ainda por cima tem um personagem, velho crente, não é, religioso, Mikolka, que confessa, que diz que sou eu que tinha assassinado. Então, para Dostoiévski é muito, muito importante, assim, sabem, com lupa com vidro de aumento, com lupa, não é, de aumento, ver todo o caminho, não é, infernal, que passa esse jovem depois do crime, e como para Dostoiévski também os tormentos da consciência de Raskolnikov, eles provam a existência de Deus. Sim, que o ser humano não é apenas a cabeça, a lógica, sabe? Não é apenas um corpo material, não é apenas, o que está assim no ser humano visível. Não, no ser humano tem essa consciência, no ser humano tem, e a consciência é a prova da presença divina dentro do ser humano e dentro do personagem. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês é que o universo de Dostoiévski é um universo antropocêntrico. Dostoiévski, ele se interessa por ser humano, antes de mais nada, pela essa perplexidade, paradoxalidade do ser humano, pelas antinomias da alma humana. E ele mostra que, em princípio, o ser humano não pode ser compreendido racionalmente. É interessante também, eu já mencionei Nietzsche, que bebeu muito em Dostoiévski, mas Dostoiévski escreve seus romances ainda antes do nascimento da psicanálise. Mas Sigmund Freud, ele vai ler também muito atentivamente as obras de Dostoiévski. E ele vai, bastante tarde, acho que 1926, 28, ele vai escrever um ensaio dedicado aos irmãos Karamazov de Dostoiévski. Podemos dizer que Dostoiévski também, como gênio, não é? Como escritor, ele impulsionou o desenvolvimento tanto da filosofia quanto da psicologia. Então, sim, e Nikolai Strachov, um editor também de Dostoiévski, um amigo durante a vida bastante próximo de Dostoiévski, ele formulou assim a ideia principal do romance: mostrar como dentro da alma humana a vida e a teoria travam o combate. Mostrar este combate tomando como exemplo o caso extremo e mostrando que a vitória ficou com a vida. Essa é a ideia importantíssima de Dostoiévski também, que a vida, sabem, ela é mais
forte, ela é mais, assim, irracional e imprevisível do que qualquer teoria. No final das contas, a vida vence. A vida vence. E algumas palavras eu gostaria de dizer sobre a poética de Dostoiévski, não é? Sobre a linguagem de Dostoiévski, porque por enquanto eu falei apenas das ideias. Eu sempre falo isso, que ideias e maravilhosas ideias nós todos temos, só que o talento, o gênio, não é? O escritor, o artista, ele sabe encontrar a forma perfeita para, colocar, sabem, as ideias nessa forma. E claro que o romance Crime e Castigo é uma obra tão lida, tão traduzida no mundo inteiro, porque a forma é perfeita. Olhem só, eu vou mencionar para vocês algumas particularidades, não é? Dessa forma. Primeira coisa, o que Mikhail Bakhtin, o pesquisador, teórico literário, o pesquisador da obra de Dostoiévski, chamou de cronótopo de Dostoiévski. Cronos não é tempo, topos e espaço. Então, são características do tempo e espaço. Bakhtin fala que é o tempo e o espaço limiar, catastrófico, sabe? De crise. Realmente, quando eu agora, assim, releio Dostoiévski, que quando eu dou curso sobre Dostoiévski, eu sinto muito como Dostoiévski é o escritor de crise e como ele está próximo à nossa atualidade, sabe? A nosso tempo de crise. E o tempo em Dostoiévski se desenvolve super rápido. Em russo tem uma palavra que Dostoiévski usa nesse romance 365 vezes, eu acho. É a palavra muito curta, vdruk. Vdruk é súbito, de repente. O Paulo Bezerra, o tradutor, que traduziu esse romance, ele assim modifica. Às vezes é de repente, às vezes é súbito. Mas no mundo de Dostoiévski, tudo, sabem, acontece assim, de repente, súbito. Isso é muito importante. E esse súbito, de repente, é o tempo de crise, no qual o instante se iguala aos anos, sabe? Aos decênios. Não é o desenvolvimento assim, passo a passo, gradual. Não. É muito rápido. Também para o espaço, é alto e baixo. A escada é o limiar, a sala de espera, e esses espaços, eles assumem o significado de ponto em que se dão a crise, a mudança radical, a reviravolta inesperada do destino, onde se tomam as decisões. E o conceito do limiar, sim, está muito importante. Em russo, tá? Na palavra crime, sim, crime em russo, преступление. E преступление ou seja, você atravessa o limiar, sabe? Você atravessa a fronteira, você faz algo assim além. Você faz algo além. A gente pode ver também muitos espaços não é, fechados nesse romance, como o próprio Raskolnikov mora em cubículo, não é, num pequeno quarto. Podemos ver também as ruas, não é?
as praças de São Petersburgo, mas sempre esse São Petersburgo, não é, capital naquela época do Império Russo, é muito sombrio, muito pobre, é o São Petersburgo desses humilhados e ofendidos. E também, quando a gente fala do espaço, tem algumas cenas já quando Raskolnikov assim, confessa do cruzamento como um sinal de cruz e cruzamento como tomada de decisão. Outras coisas importantes. Cronologia do romance. Eu só vou mencionar para vocês, assim, rápido, para que vocês tenham essa ideia. Em termos de composição, o romance é dividido em duas partes. Crime e suas causas é a primeira parte. E a segunda parte é o castigo. O crime é descrito na primeira parte, nas primeiras 6 partes. E nos 5 partes restantes, o castigo psicológico do personagem. E olham segundo os dias. Primeira parte, capítulos 1, 2, é primeiro dia. Primeira parte, capítulos 3, 5, é segundo dia. Depois, terceiro dia, também primeira parte, 4 dia, segunda parte. Oitavo dia, parte 2. Nono dia, parte 3. Décimo dia, parte 4. 13º dia, parte 4. 14º dia, parte 4. E depois de 1 ano e meio, um epílogo. Ou seja, todo esse romance, o tempo, passa em 14 dias. É realmente um correr do tempo muito rápido. E últimas coisas, é dinâmica assim convulsiva do romance. E últimas coisas que eu queria comentar com vocês, alguns detalhes. Por exemplo, como são importantes os sonhos. Dostoiévski, o primeiro sonho de Raskolnikov. Por exemplo, Dostoiévski usa o sonho para aquela análise psicológica de personagem, para mergulhar no inconsciente dele. E a gente vê que, em princípio, Raskolnikov, naquele primeiro sonho de quando é como égua, que Raskolnikov tem bom coração. Outra coisa importante que um dos personagens principais das obras de Dostoiévski, aqui do Crime e Castigo, é dinheiro. E o próprio Dostoiévski, ele sempre precisava, até quase final de vida, ele sempre precisava de dinheiro. Ele sempre ficava cheio de dívidas. Sendo jogador também, sabe, apaixonante. E ele próprio, Dostoiévski, o escritor, ele sempre tinha que penhorar, não é, as suas coisas, os seus pertences. Ele sabia muito bem esse ódio a uma velha agiota. E na leitura também tem que prestar atenção o quanto personagens de Dostoiévski falam de dinheiro. E tem, claro, como eles contam dinheiro. E tem muita simbologia no romance. Por exemplo, eu só vou dar para vocês o último exemplo de cor amarela. Não sei se alguém prestou atenção dessa presença do amarelo na obra
papel de parede do quarto de Raskolnikov tem amarelo, também tem a cor do rosto amarelo. Sônia, ele tem seu cartão amarelo, que foi dado para, sabem, é o registro de prostitutas. Mas esse amarelo para Dostoiévski é cor de doença, cor de depressão, cor de sofrimento, está muito presente nas suas obras. Então, desses detalhes, desses símbolos, se compõe a linguagem do crime e castigo dessa forma assim maravilhosa que Bakhtin também chamou da forma polifônica. Tem uma polifonia de ideias, porque eu falei apenas da ideia, da teoria de Raskolnikov, mas tem várias outras personagens, não é? Razumihin, o noivo, depois o marido da irmã de Raskolnikov, da Dunya, tem Lebeziatnikov, uma paródia assim a revolucionário, mas e essa polifonia de ideias é como uma polifonia de vozes. Bakhtin diz que o escritor, o ator Dostoiévski, ele não se sobrepõe, ele deixa essas vozes dialogar entre si, diferentes vozes ideológicas. E claro que essas diferentes vozes ideológicas, eles dialogam conosco. E Dostoiévski, ele nunca assim propõe, como grande escritor, ele nunca propõe para nós, não é a decisão já, sabem, feita, tomada. Deve ser assim assado, nunca. É nós, leitores, que temos que entrar nesse processo de dialogismo e temos que encontrar nossas próprias respostas. Isso faz de nós leitores ativos. E também eu acho que isso, sabem, é muito importante. Eu sempre falo aos meus alunos que quem lê Dostoiévski se torna muito inteligente, não é? Porque não é uma leitura assim passiva, sabe? Dostoiévski não propõe para nós a alimentação mastigada, não. É a alimentação espiritual bem assim difícil para digerir. E a última coisa, que para terminar, a última coisa, Dostoiévski, porque ele é lido tanto, e lido agora, hoje, 200 anos depois do nascimento dele. Dostoiévski, ele tem um grande potencial, assim, humanizante. Lendo Dostoiévski, a gente conhece melhor a nós próprios. E às vezes Dostoiévski faz nós, não é, olhar dentro de nós mesmos e ver muitas coisas que a gente gostaria de nunca saber, de nunca descobrir. Mas, ao mesmo tempo, a leitura de Dostoiévski nos ajuda a entender melhor o nosso próximo. E como Dostoiévski, ter mais compaixão por esse nosso próximo, até por assassino como Raskolnikov. Quando a gente passa junto com Raskolnikov, esse caminho, sabem, de tormentos, de sofrimentos, a gente começa a sentir compaixão, não é, por ele. E Dostoiévski falava que compaixão é a lei máxima da existência humana. Então, com isso eu termino. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Helena. Muito bonita a sua aula. Eu pergunto se estão me ouvindo. Estão me ouvindo, Clementine? Está me ouvindo, Helena? Helena, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo muito bem. Eu soube. Muito bem. Então, eu quero dizer o seguinte: está presente o adido da Embaixada Russa, Ivan Glukov, né? Está presente. Então, eu quero que ele receba as nossas homenagens. Recebemos com muita amizade o adido cultural da Embaixada e ele está... Ele não acompanhou a aula na sua integralidade,
mas deve conhecer a Helena muito bem, deve ter visto muitas aulas, assistido a muitas aulas, e, como sempre, a Helena é brilhante aqui e representa muito bem o que ela quer representar, a cultura da Rússia. E a Rússia, todos nós sabemos, ela é, antes de mais nada, representada pela sua cultura e pela sua história. Então, é, é, esse adido cultural, muito obrigado pela sua presença e receba as nossas homenagens. Agora, eu vou abrir para perguntas, né? Os participantes vão fazer perguntas a respeito da aula oferecida com tanta beleza, com tanta lucidez pela Helena, né? Mas eu faço a primeira pergunta, que, aliás, é uma pergunta que me perturba há muito tempo, Helena, muito tempo, me perturba. Eu, desde a primeira leitura, sou apaixonado por Dostoiévski e leio constantemente. Eu já li Crime e Castigo, eu li 3 vezes, em 3 momentos de minha vida. E a paixão se manteve. Alô? Alô? A imagem desapareceu aqui? Pergunto se estão me ouvindo. Tá bem, tá bem. Uhum. Estão ouvindo. Então, a pergunta Não que eu tem como faço é... me opinar. Responder. Tem alguma interferência. A pergunta que eu faço é o seguinte: como é que se justifica, como é que se compreende a má vontade de Nabokov em relação à obra de Dostoiévski? Ele não gosta de Dostoiévski, né? E ele destaca, eu não aceito isso de maneira nenhuma, nunca aceitei. Ele escreve em algum lugar, talvez numa entrevista, não me lembro bem agora, ou nas aulas dele de literatura russa, ele diz o seguinte, que a, a única, o único ponto positivo da obra de Dostoiévski seria o tratamento do humorismo. Diz que Dostoiévski trata muito bem o humorismo. Eu nunca achei isso relevante, nunca. Dostoiévski é importante por muitas coisas. E eu nunca levei em conta o possível humorismo, né, de Dostoiévski. Essa é a primeira pergunta que eu faço. O que é que justifica a má vontade tão tendenciosa de Vladimir Nabokov? Muito obrigada, Dr. Mafra, por essa pergunta. Realmente, Vladimir Nabokov, que deu os cursos sobre a literatura russa nos Estados Unidos e depois esses cursos foram publicados, que se chamam Lições da Literatura Russa, ele acaba com Dostoiévski. Mas eu acho que, primeira coisa, porque ele acaba com Dostoiévski? Primeira coisa, não tem que desativar, só um minuto, eu desativo o som de todos. Doutor Mafra, depois se quiser falar, por favor, ative o som, porque tem interferência. Primeira coisa, é uma não aceitação estética. Nabokov é o melhor estilista da literatura russa do século XX, mas ele é o escritor pós-moderno. Ele brinca, ele não assim leva a literatura a sério, não é? A literatura para ele é um jogo do estilo, é um jogo com a tradição e é linguagem. Ele acha que Dostoiévski ele não trabalhou suficientemente na sua linguagem, o que é verdade, porque Dostoiévski escrevia muito rápido, ele editava as suas grandes obras, ele já editava para a sua segunda mulher, Anna Snitkina, depois ele corrigia tudo, mas ele andava pelo diagonal, não é, do seu escritório editando as obras e sempre tinha que publicar mais e mais e mais porque precisava de dinheiro, precisava pagar as dívidas.
E claro que a linguagem de Dostoiévski não tem a perfeição de Tolstói, de Turgenev, de Chekhov, dos escritores que Nabokov gosta. Outra coisa, o que Nabokov incrimina a Dostoiévski é sentimentalismo exagerado. Nabokov diz que Dostoiévski é muito melodramático, mas também é uma coisa de diferentes posições, não é, estéticas. E Nabokov é um escritor da tendência, não é, estética do modernismo, da literatura modernista, que vem logo depois de Dostoiévski, não é, da literatura do realismo clássico. E como sempre, os jovens, não é, que vêm depois dos velhos, dos precedentes, é problema pais e filhos. Os filhos não aceitam os filhos não aceitam a estética dos pais. Então eu acho que são principalmente essas discordâncias estéticas que estão, sabem, que estão do gosto, porque Nabokov também, ele acha que Dostoiévski é muito ideologizado, é um escritor, claro, é escritor engajado, é escritor ideológico, e Nabokov proclama que a literatura de jeito nenhum pode ser a literatura ter uma mensagem engajada, uma mensagem ideológica. É isso. Não sei se eu respondi, doutor Mafra. Microfone, ative. Sim, ative, por favor, o microfone. Ai. Tem que ativar o microfone, doutor Mafra. Eu vou ativar microfones de todos para que... O Mafra já ativou. Deu certo? Ativou, Ativei? perfeito. Tá bom. Olha, Helena, eu estou muito contente com a sua resposta. Foi uma resposta que né, a resposta abrangeu tudo que eu precisava saber sobre esse assunto. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora fica aberta a palavra a quem quiser fazer um comentário ou fazer uma pergunta. Pati. Posso começar? Sim. Pode começar. Posso fazer? Muito prazer. Eu sou Patrícia, estou aqui em Maringá. É um prazer estar aqui nessa reunião com vocês. Parabéns, professora. Adorei a palestra. Esse ano eu me dediquei sobre ler sobre a Rússia. É o meu quarto romance, O Crime e Castigo, Ana Karenina, que eu li, O Fim do Homem Soviético e Vozes de Chernobyl. Todos livros excelentes, recomendo a todos. Sobre O Crime e Castigo, eu tenho minha pergunta é a seguinte: o que vocês acham que Raskolnikov, ele não ficou com o dinheiro porque ficou louco, ou porque a culpa era tão grande que impediu ele de ficar com aquele dinheiro que ele tinha, né? Era o motivo, né? Um dos motivos de cometer o crime. Eu fiquei meio perdida nisso. Eu falei, será que ele ficou louco ou será que era só culpa? Ou era uma coisa junta com outra? O que vocês acham? Maravilhosa, posso responder? Maravilhosa pergunta, Paty. Eu queria, na verdade, tocar nesse tema, não tive tempo, porque é paradoxal, não é? Raskolnikov, que precisa tanto de dinheiro, que está passando fome, ele mata, ele pega joias, não é? Dinheiro, deixa lá debaixo da pedra e nunca os utiliza. E ao contrário, quando ele ganha dinheiro, não é? Da mãe, a mãe o envia dinheiro, ele começa a esbanjar, se chama em português, sim, a dar dinheiro
dinheiro. Ele é pessoa muito, muito generosa, não é? Ele dá dinheiro à família de Marmelada, ele dá dinheiro assim até saindo lá da polícia, não é? Ele dá 1 rublo de ouro a um primeiro mendigo que ele encontra. E esse fato é muito importante para Dostoiévski, não é? Porque, na verdade, primeira explicação, mais assim, superficial, que Raskolnikov não pôde usar esse dinheiro porque está sofrido completamente, assim, sabe, perdido, atormentado, e esse dinheiro sangrento não são utilizáveis, não é dinheiro que a pessoa consegue assassinando outros. É a primeira resposta, mas tem uma coisa bem mais profunda para Dostoiévski, porque o crime de Raskolnikov é o crime teórico, não é? É o crime, ele quer provar que o super-homem, não é? O Dr. Mafra também mencionou Napoleão no início da sua fala, e esse tema de Napoleão, não é? Que pode começar a guerra, assim, sabe, matar muitas pessoas, é importante para Raskolnikov, não é? É a prova do fogo. O ser humano pode matar por causa da ideia também. Sim, por isso o dinheiro é o fator assim secundário. E, como eu disse, para Dostoiévski é importante mostrar que Raskolnikov tem coração muito, não é muito bom, que ele é uma pessoa assim generosa que logo quando pode ajudar. Mas a principal resposta é que é crime ideológico e não por causa do dinheiro, sabem, um assalto banal. Eu respondi, Paty. Então, mas você acha que ele ficou louco ou não? Não, mas, sabem, o louco, ele não ficou em momento nenhum. Não, né? Ele passa, não, mas ele passa pelo caminho de tormentas, sabe? De sofrimentos. E para Dostoiévski, isso sempre nos personagens dele está muito ligado, não é? Sofrimento da consciência, daquele consciência russa, do coração, sabe? Do alma e o estado físico. Porque Raskolnikov, ele fica doente fisicamente, não é? Fisicamente. Mas esses tormentas também o fazem, sabe, se esquecer do dinheiro. Respondi? Helena. Uhum. Helena. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Raquel. Como é bom te ver aqui. Muito bom, querida. Você marcando com esse seu brilho, essa palestra maravilhosa, os 200 anos de Dostoiévski, nesta sala cheia, maravilhoso. Eu queria comentar com você, Helena, da atualidade desse Crime e Castigo. E quando eu cheguei nesse capítulo número 2, que você falou com aquela ambientação dos bêbados, das tavernas, veio uma impressão muito forte para mim da pandemia, de como os jovens lidando com a pobreza, com o isolamento, como ele diz, não podendo ver o seu semelhante, com ódio no coração por estar em uma situação de precariedade, de fome, ele se sentia sem uma maneira de resolver a situação, e ele, num momento, acredita que é importante ver alguém sair daquele isolamento e vai para aquela taverna, que é uma taverna empestada por um ar alcoólico,
mas era uma forma dele estar em contato com o seu próximo. E aí, ele, assim, como um pensador também, como um jovem que se sentia inteligente, mais inteligente que os outros, que poderia ter uma outra vida e não conseguia pagar nem o aluguel de um pequeno cubículo onde ele vivia. Então, todas essas angústias, esse caldeirão de ódio que vai levá-lo a cometer um crime bárbaro, tudo isso me lembrou jovens angustiados, pessoas nesta situação, neste momento que nós vivemos de uma pandemia, de um isolamento total, e como isso mexeu com a mente, a alma, o coração de muitas pessoas. Vem essa compaixão de que você falou, por todos nós, passando por um momento assim de peste. E quando ele mata essa velha, que, como você falou, é um personagem que é pintado como uma agiota nojenta, ele está, na verdade, matando todo um sistema, o sistema bancário, a nossa necessidade, como o próprio Dostoiévski teve, essa necessidade de penhorar, de arranjar um dinheiro emprestado com alguém para se safar de uma situação difícil. Então, nós, a princípio, compreendemos, vamos dizer assim, o crime de Raskolnikov, porque temos, às vezes, esta ojeriza ao sistema todo que nós vivemos. E isso tudo, como eu falei, ficou mais forte nesses dias, a nossa compreensão. E aí a gente vê como que esse romance é atual. O crime fica ainda mais pesado na consciência dele quando ele mata a Isabel, a Lizaveta, que era uma personagem inocente, mas que presencia a cena. Então, é interessante nós observarmos, você falou nele como ideológico, e eu diria até um ideológico cristão, e é interessante a gente observar como que tudo começa com ansiedade, com depressão, com tristeza, com crime, e vai caminhando para um processo de consciência, de culpa, de remorso, de arrependimento, porque o tempo inteiro, na verdade, ele gostaria de sofrer o castigo por aquele crime, e termina com o amor, com a redenção, com a busca de se tornar um homem novo, com a leitura da Bíblia que lhe é oferecida, um processo de regeneração do ser humano. E ele era jovem quando comete o crime, é jovem quando sai da prisão e pode ainda viver essa restauração. E só concluindo, acredito que o Nabokov vê um pouco essa ideologia cristã que é muito presente na obra de Dostoiévski e, embora Dostoiévski seja muito realista, principalmente nas descrições, mas Nabokov já tem uma posição racional moderna, e isso representa um choque. Mas, na verdade, devemos, cada escritor que a gente lê, em questão de estética, nós temos que ver a beleza daquilo que ele escreveu naquele período, naquele contexto, e impressionante, passado todo esse tempo, fazemos uma ponte com o presente angustiado e pandêmico que nós passamos. Querida, muito obrigada, sempre uma experiência linda te ouvir. Obrigada. Muito obrigada, Raquel, mas seus comentários, não é, sua intervenção
é maravilhosa, assim, brilhante, e você também tocou numa questão, assim, importantíssima. Eu acho que nosso tempo, nossa atualidade atualizou muito demais, sabe, Dostoiévski, e aquele Dostoiévski, muitas vezes, ele descrevendo, não é, Raskolnikov, é abafado, não há ar, ele fica nesse isolamento, ele fica nesse cubículo, no seu quartinho, que parece caixão, não é? De tão pequeno, de tão sombrio, isolado, é solidão, não é? É alienação, essa impossibilidade assim de falar. Eu tive uma experiência, foi bem assim sofrida experiência, mas eu dei um curso, comecei a ler Crime e Castigo em maio do ano passado, logo no início, sabe, da pandemia, quando foi aquele lockdown total em São Paulo, pessoas nem saíam nas ruas e todos, tinha muitos assim, a turma foi grande, mas todos falam, mas como se ele estivesse escrevendo isso sabendo não é da nossa situação. Realmente, o momento atual atualizou muito esse romance de Dostoiévski. Muito, muito, muito. Muito obrigada, Raquel. Foi a impressão que eu tive. Obrigada, Helena. Cussa. Boa noite a todos. Professora Helena, é a segunda vez que nós nos encontramos. Eu sou Franco Cussa, sou desembargador aposentado. Nós participamos juntos da Pamages, Memórias do Subsolo. Fico muito feliz em estar aqui, ao lado do meu companheiro Mafra, do Clementim e de tantos outros conhecidos que eu não conheço. Muito prazer. A senhora dá um banho de didática, de tudo. É fantástico tal. E, olha, eu ia falar algumas coisas, mas a nossa amiga Raquel Naveira, ela falou um monte de coisa que eu penso. Por exemplo, eu acho que, na verdade, o Nabokov ele é um ciumento, né? Então, ele escreveu em outra época, claro, é um ciumento, na verdade. Isso é coisa de... Mafra, nós que nós estamos lá no judiciário, a gente sabe o que é a dança dos pavões. Então, é um pavão empurrando o outro, isso aqui é coisa velha. E aí ele também foi desse jeito. Só como ele lecionava, então ele conseguiu ter mais voz. Ele lecionava e escrevia, muito bem, aliás, né? Aliás, ele, por exemplo, até o Lolita, ele não estava conseguindo publicar, ele só conseguiu publicar porque o Graham Greene, que é um cara que eu adoro, que eu já li uns 15 livros dele, ajudou, que é um inglês, ajudou o Nabokov a publicar o Lolita, que estava censurado. Mas isso é outra coisa. Agora, nós conversamos na vez passada, não sei se você está lembrando, que nós começamos a falar e falamos assim, puxa, como é que é a vida, né? E aí você contou a sua experiência lá na Rússia e como acabou chegando no Brasil. E nós aqui no Brasil, eu jamais iria conhecê-la como professor da USP se não tivesse a pandemia. E aí, Raquel, tem as coisas boas também da pandemia, não é verdade? Fiz muitos cursos e conheci tanta gente legal. Olha, o que eu fiquei em, sei lá, 1 ano e meio mais culto do que 10 anos da minha vida com a pandemia. De tudo que eu li e de tudo que eu participei, de que eu aprendi. Nossa, fico fantástico. É a segunda vez que eu participo com a Helena. E eu falei, nessa vez, dessa trajetória e da gente estar junto por causa dessa história da pandemia. Aí eu fiquei pensando o seguinte... no nosso amigo Dostoiévski, que eu adoro demais, leio ele desde que eu tinha 17 anos de idade. Já li o Gente Pobre 3 vezes, que eu sempre quero começar pelo início, e aí eu fico repetindo o mesmo livro, ele acaba não andando muito. Mas, veja só, pelo que eu li, ele estava escrevendo O Crime e Castigo, ele vendeu como uma ideia muito boa para ele ganhar uma grana. Só que o negócio começou a estender muito, e ele percebeu que os honorários provavelmente iam demorar um pouco mais para chegar do que ele pretendia. E ele acabou, não sei se interrompeu ou se fez paralelamente, escreveu O Jogador, para poder ganhar uma grana, um livrinho menor, ganhar uma graninha e poder ir para frente. E aí eu fiquei pensando o seguinte, depois eu vou fazer a pergunta, depois eu vou concluir o porquê.
Eu acho que nós demos sorte em ter tantas obras do Dostoiévski porque ele deu muito azar no jogo. Porque se ele se desse bem no jogo e ficasse milionário jogando, desde o início que ele começou a jogar, ele poderia ter morrido de cirrose, de tanto beber e de tanto jogar e de tanto ficar sem dormir e não perdendo tempo escrevendo essas maravilhas que, na verdade, retratam as épocas da sua vida. E eu vejo isso por mim, por quê? Porque eu já fui hippie, eu já fui anarquista, já fui socialista, já fui comunista, já fui um pouco de terrorista, depois eu já fui estudante, terminei o curso de Direito, daí terminei a faculdade, passei no Ministério Público e na magistratura, fui juiz e passei a vida inteira na magistratura. Ou seja, eu estou com 63 anos, eu sei exatamente quais foram todas as fases da minha vida, do que eu pensava e do que eu penso hoje, certo? E aí fica assim, a minha pergunta para você, será que eu estou muito errado nessa constatação? Se ele fosse bom no jogo, será que ele não ia ter uma outra vida e não ia ficar escrevendo sobre tanta desgraça que ele passou? Muito obrigado, Helena. Ó, um Muito beijo. obrigada. Espero te ver muitas vezes em outros livros. Muito obrigada, Franco. Realmente que Dostoiévski, ele precisava muito de dinheiro e ele várias vezes, imaginem, depois da Sibéria, daquela prisão, ele várias vezes ficou à beira do prisão por causa das dívidas. Uma vez ele sai para a Europa junto com sua segunda mulher, recém-casados, eles vão para a Europa para que Dostoiévski não fosse preso a segunda vez. É verdade que ele escreveu um romance que é bem pequeno, O Jogador, para conseguir cumprir um acordo com o editor que o adiantou dinheiro, Stilovsky. E se Dostoiévski não tivesse entregue aquele romance Jogador a esse editor Stilovsky, Dostoiévski ia perder copyright, não é, os direitos de toda a obra dele até o final de vida. Então, graças a Deus que isso não tinha acontecido. E também graças a esse romance Jogador, esse acordo, Dostoiévski se encontrou com Anna Snitkina, com a segunda mulher, que era estenógrafa e que o ajudou muito. E Dostoiévski, ele foi jogador, assim, apaixonante, perdia tudo, assim, no jogo, penhorava numa viagem, logo após o casamento, de lua de mel, ele foi jogar e penhorou até a saia, não é, de lá da sua jovem mulher grávida, e a mulher foi o inverno, eles moravam na Suíça, sabe, no inverno suíço, bem assim, rígido, e a mulher não podia sair na rua, porque não tinha saia, ele penhorou alianças, alianças, e claro, você tem toda a razão, sim, graças a Deus que Dostoiévski nunca ficou assim confortável, não, com a vida. Ele corria atrás de dinheiro, ele escrevia muito também na Book of Incrimine isso, que as obras de Dostoiévski poderiam ser mais concisas, mas Dostoiévski, sabem, esse cálculo que editores, revistas pagavam pelo número de laudas, então quanto mais laudas, mais dinheiro ele vai ter. Apenas no final da vida, a Anna Snitkina, que era a mulher que era bem pés na terra, ela conseguiu assim que débito e o crédito, sabe? Que colocar as contas em dia. Mas, Franco, ao mesmo tempo, claro que
sabem, o talento, esse grande talento de Dostoiévski, mas aquela, sabe, experiência, tudo é algo, uma força interna imensa dentro dele que o fazia escrever, sabem? É uma força de talento. Então, Helena, eu falei isso, sabe por quê também? Porque a gente retrata bem na obra dele, pelo menos... Está ouvindo? Eu falei isso, Helena, porque a gente percebe bem na obra dele, que, como nós vimos lá no Memórias do Subsolo, que ele retrata o que ele, na verdade, o submundo que ele viveu quando ele estava preso. Na verdade. E agora, no Crime e Castigo, mostra todo esse problema dele com dívida, com penhora, com arrumar dinheiro com agiota, com, né, o jogador também. Então, ou seja, ele vive muito disso. Por isso que eu fiquei depois aqui refletindo, falei assim, se de repente ele fosse um milionário de um jogador, era capaz dele repensar ou começar a olhar a vida sobre um outro aspecto, porque ele não iria viver novamente esses momentos difíceis que ele retrata na obra. Claro, não, e Dostoiévski, sabem, muito duro falar isso, mas ele achava que o sofrimento faz uma parte muito importante, não é, para o amadurecimento do ser humano. Porque sem sofrimento não há vida. E, na verdade, Dostoiévski nos faz enfrentar o sofrimento de outro jeito. Como em russo nós falamos em português, eu acho que não há males que não sirvam para o bem. Assim. Muito obrigada, Franco. Eu que agradeço, Helena, eu que agradeço muito. E olha, uma coisa, aquele Noites Brancas deve ter rendido só uma rodada de pôquer, né? Doutor Mafra, nós estabelecemos um tempo de em torno de 1h30. A Silvia está inscrita. E aqui nós já cumprimos bem o objetivo de ampliar o entendimento da obra lida. A palestra da Helena foi extraordinária. Vamos passar para a Silvia e a gente pede brevidade nas perguntas para ver se é possível outras pessoas também falarem. Bom? Silvia, por favor. Boa noite. Eu sou psicanalista e eu queria primeiro ter o prazer de conversar com o Mafra. Por quê? Eu publiquei recentemente um livro pela Reformatório e o Marcelo foi a primeira pessoa que falou de você. Olha como ele fala. Além de amigo, autor, amigo, mestre, é o patrono, padrinho da editora. Esse feito com uma emoção tremenda da minha parte, porque era um sonho esse livro. Mafra tem 85 anos e, para mim, é um dos maiores escritores do Brasil, reconhecido apenas por seus pares, membros da Academia de Letras, mas não conhecido de forma popular como deveria. Além de outros livros, tal. Aí ele continua depois. Nosso patrono, desde o começo, um grande incentivador, um paizão que nos apresentou para o mundo acadêmico, político e intelectual de São Paulo. Então, eu queria ter o prazer, pelo menos, de me dirigir a você, assim, como uma pessoa também que passo a ser sua fã, não é? E muito prazer em conhecê-lo, Mafra. Muito prazer em entrar em contato com você. As suas palavras são muito bonitas, né? As palavras do Marcelo também são bonitas, mas o editor sempre altera um pouco as coisas, né? Eu não tenho 85 anos, tenho 86. Essa é a primeira corrigenda que eu faço. Agora, a expressão dele é emocional, de amigo, não é? Eu agradeço a comunicação disso. Muito obrigado. Nada. Então, agora falando de Dostoiévski,
como diria Helena Dostoiévski. Eu fico pensando, como psicanalista, de que ele foi, afinal, um escritor avant la lettre. Quer dizer, ele falou dos conflitos da vida interior, do inconsciente, do consciente, de uma maneira que Freud depois vai moldular e descrever isso com detalhes, e com vamos dizer assim, toda o conhecimento, né, que ele, como descobridor da psicanálise, é o melhor, porque ele e assim ele fala do mundo interno, o Dostoiévski, adiante do tempo dele, que depois Freud descreve, não é isso tudo. E aí, e agora, mais uma coisa também, quando ele fala nos homens extraordinários, como Nietzsche fala do Übermensch, quer dizer, de alguma coisa, de alguém que fica por cima, não é? Então, para mim, eu achei interessantíssimo a sua palestra e a compaixão, a lei maior da existência. Eu adorei isso. Muito obrigada. Eu reli o Crime e Castigo agora, mas não consegui chegar ao final, porque estava... Eu também, Mafra, eu tenho 87 anos, e estou aqui na profissão, e estou escrevendo, e ainda dando os meus pitacos por aí, tá bom? Muito obrigada, Helena e Mafra. Muito obrigada, Silvia, muito obrigada. Alguém escreveu aqui, querendo falar um minutinho. Guilherme de Nóbrega, por favor. Depois, Helena, Ana Brugin. Adorei te ouvir, como já adorei antes. Mafra, obrigado pela sua introdução, pelos seus comentários depois. Todos os grandes escritores são únicos, não é? E talvez, na minha forma de pensar, o escritor mais separado dos outros se chama Dostoiévski, separado dos demais. E eu vi em algum lugar escrito, e quero perguntar para você, por favor, diga que a pergunta não faz nenhum sentido, mas eu tenho 3 autores que talvez tenham alguma conexão com o que Dostoiévski fez, embora não cheguem nem perto do que ele fez. Eu vou citar aqui Oscar Wilde, com o retrato de Dorian Gray, Charles Dickens, com Great Expectations, e Victor Hugo, com Les Misérables, que são livros que parecem... Eu queria que você falasse além desses, além de todos os outros de Dostoiévski que eu ainda não li, o que eu vou ler que vai me aproximar de Dostoiévski? Muito obrigada, Guilherme. Eu já escrevi sobre Dickens. Dickens foi um dos escritores prediletos de Dostoiévski, Charles Dickens. Ele leu muito e Dickens influenciou Dostoiévski. Não como dizer isso, a construção de intriga, não é, do enredo. Também, Dostoiévski é o primeiro escritor urbanista par excellence, como Dickens descrevia aqueles subúrbios, sabem, poroas de Londres. Dostoiévski se inspirou muito também para descrever esses poroas, não é? Aquele Petersburgo miserável. Outro escritor europeu que foi importantíssimo para Dostoiévski foi Honoré de Balzac, porque Dostoiévski ele estreia na literatura como tradutor. Ele publica a tradução do romance Eugênia Grandet, de Honoré de Balzac. Se apaixonou por esse romance, muito jovem, traduziu e publicou. E Honoré de Balzac também influenciou muito Dostoiévski. Você falou de Hugo,
Claro, tem muitas referências a Hugo, Les Misérables e também Os Miseráveis, e também Dostoiévski cita muito Um Dia do Condenado à Morte, à execução de Victor Hugo. Também tem diálogos permanentes de Dostoiévski com Schiller. Ele se apaixonou por Schiller ainda jovem, e o irmão dele, Mikhail, tinha traduzido Schiller. Então, há muitas referências a Schiller, a Goethe, também o Faustus de Goethe. Sim, isso falando do contexto, eu não falo dos russos, não menciono os russos, porque Pushkin foi, por exemplo, a Dama de Espadas de Pushkin, sim, o Crime e Castigo é dialogismo com Dama de Espadas, tem muito de Pushkin, mas Dostoiévski, ele influenciou muitíssimo a literatura do século XX, muito nesse psicologismo, na problemática, na temática, não é, do romance, do conto do século XX. Thomas Mann, por exemplo, o escritor, não é, alemão, importantíssimo, ele falava que o maior de todos os escritores para ele é Dostoiévski, e que foi o maior mestre dele. E há muitas coisas que os juntam, não é? Stefan Zweig, Franz Kafka, quase todos assim grandes, não é? William Faulkner, por exemplo, sim, todos os Saul Doctorow, sim, quase todos os grandes do século XX, eles beberam de Dostoiévski. E, por último, só, eu descobri recentemente que é um fake news que eu acreditei por anos e anos e anos, que foi Dostoiévski que disse que somos todos filhos do capote. Porque parece que não foi ele que disse. Não foi. Não foi. Foi Turgenev, alguém assim, alguém anotou isso, não foi. Mas eu acreditei por muitos anos que era Dostoiévski que tinha dito isso. Pronto. Obrigado. Obrigado. Perfeito. Ana Brugin. Boa noite a todos. Professora Helena, é um prazer imenso reencontrá-la aqui e torcendo profundamente para que a gente volte a se encontrar presencialmente, como foi aquele belíssimo encontro nosso na Panages antes da pandemia. O que eu queria perguntar, queria comentar que eu li esse livro, Crime e Castigo, na adolescência. Eu devia ter uns 15, 16 anos, não tinha o menor contato com crime, nem sonhava que um dia seria juíza, e me impressionei profundamente pela história e pelo personagem, pelo Raskolnikov. E depois, relendo agora, já depois de uma vida inteira trabalhando na magistratura, uma vida inteira de experiência, e eu me confesso ainda muito impressionada. Da mesma forma que a primeira vez eu fiquei impressionada, fiquei novamente na releitura. Só que agora, conhecendo mais a biografia do Dostoiévski, eu fico imaginando se ele traz um perfil psicológico, ele descreve os sentimentos, a angústia do Raskolnikov com perfeição, é uma coisa impressionante. E eu fico me perguntando se ele não teria se inspirado em alguém que ele conheceu nos anos que ele esteve preso, fazendo trabalhos forçados na Sibéria. Muito obrigada, Ana. Sim, eu não mencionei isso, mas sua pergunta foi assim ótima.
que primeiro Dostoiévski inspirou-se num assim criminoso, ele não foi teórico, essa ideia de Raskolnikov é o que era debatido nos meios de Dostoiévski em São Petersburgo naquela época. Mas Dostoiévski, além de assim beber da fonte, daquele convívio no prisão na Sibéria e conhecendo muito de próximo os criminosos, ele também, como jornalista, como repórter, ele ia assistir a muitos processos, os julgamentos, e ele anotava, ele escrevia sobre esses julgamentos. Nos últimos anos de vida, Dostoiévski, ele publica assim chamado o Diário do Escritor. Não é diário íntimo, são artigos jornalísticos, assim, ensaios, diálogos com seus leitores. E ele fala muito desses crimes, dos processos, sim, e da experiência dele. E o Raskolnikov, ele foi inspirado em tem dois protótipos, dois criminosos. Assim como Mikulka, por exemplo, Ana, assim como Mikulka, aquele não é religioso que diz eu sou, que queria sofrer, eu sou, também é um caso assim verdadeiro. Assim, tem muito material factográfico e assim criminoso jurídico, como dizer, da sua área, não é do Dr. Mafra, da sua área nos romances de Dostoiévski. Muito obrigada, perfeito. Então, nós estamos no prazo programado. Eu gostaria só, como formalidade, eu assessoro o Dr. Mafra, nós somos do Clube de Leitura da Academia Paulista de Letras, eu sou consultor cultural do Sindiclube. Gostaria de saber se o Ivan Gulkov gostaria de fazer uso da palavra, o representante da Embaixada Russa. Sim, muito obrigado pela palavra. E gostaria, em nome da Embaixada da Federação da Rússia, em nome do senhor embaixador Alexei Kazimierovich Latetsky, agradecer pela essa oportunidade ótima de participar deste encontro comemorativo e gostaria de agradecer muito pela conferência brilhante. Obrigado, senhora doutora Helena Nikolaevna. Obrigada. E gostaria de falar um pouco sobre este conceito de cor amarelo nas obras de Dostoiévski, porque pessoalmente acho que este é geralmente o cor de desespero, de febre da situação dentro das personagens, todas as personagens deste romance, é claro. Mas uma coisa interessante é que esta cor foi uma das cores introduzidas pelo imperador Nicolau I. Foi uma lei, por isso no São Petersburgo podem ser usados somente 3 cores neste período, nessa altura: amarelo, azul claro e cor da rosa. E Dostoiévski escolheu essa. E acho que Fedor Mikhailovich ultrapassou todas as dificuldades e mostrando pelo seu próprio exemplo que a vida é a coisa mais forte e que a vida vence sempre. Esta é uma ponta muito importante na fala da Helena Nikolaevna. E gostaria de marcar que na Rússia, Fedor Dostoiévski é conhecido não apenas por suas obras de arte, mas também por sua grande herança publicitária. E seus artigos tradicionalmente provocaram ampla discussão pública e o próprio autor enfrentava ondas de duras críticas por sua posição muito independente. E o escritor negou que pertencesse aos ocidentalistas, os eslavofílios, 2 campos ideológicos em que a sociedade russa foi dividida no século XIX.
E ela insistiu na originalidade da trajetória histórica do nosso país e seu papel especial no desenvolvimento da toda a cultura europeia, porque Fyodor Mikhailovich sempre mostrou que existe uma herança direita e que a cultura russa tem uma parte importante na cultura europeia. Sim, ela sonhava como um movimento progressivo para a frente, como a evolução, como a época moderna de novos patamares espirituais, mas acreditava que a concretização dessas ideias seria extremamente difícil, um pouco problemático, já que a Rússia, no alvorecer do novo século, enfrentaria grandes desafios e mudanças radicais. E o tempo mostrou que a visão de Fyodor Mikhailovich foi profética. E gostaria de dizer um pouco sobre ideias e conceitos filosóficos do Fyodor Dostoiévski. Eu acho que ele foi nem só o herdeiro digno da tradição prosaica de Pushkin e Gogol, outros clássicos da literatura russa, mas também, então, ele ponderou muito sobre a capacidade de uma pessoa de superar sua própria essência. E por isso, anos depois, as ideias do Dostoiévski, deste romance, mas principalmente do romance Irmãos Karamazov, onde ele mostra existem duas ideias essenciais. Uma, que este é um personagem, mas várias caras de um personagem, e outra variante que são as diretrizes da evolução da Rússia futura. É uma coisa muito interessante, mas acho que pode ser o tema da outra palestra, da outra conferência. E então, anos depois, as ideias de Fyodor Mikhailovich formarão a base da filosofia religiosa russa, nomeadamente, podemos ver isso em trabalhos de Nikolai Berdyaev, de Vladimir Solovyov e Semyon Frank também, especialmente de Semyon Frank, e também da filosofia do existencialismo. Eu posso me enganar, mas eu lembro que o escritor francês Sartre, Jean-Paul Sartre mencionou as obras do Fyodor Mikhailovich como uma ponta de início de alguns pensamentos e ideias. Muito obrigado. E por isso gostaria de agradecer mais uma vez para esta possibilidade grande de assistir à fala e de fazer algumas pontes. E muito obrigado, muito obrigado. Helena, você vai falar, não? Não, muito obrigada, Ivana. Eu estou muito feliz que o representante não é da Embaixada Russa, o meu compatriota e o compatriota de Dostoiévski está aqui conosco e que fez comentários tão importantes, tão essenciais. Eu não sabia sobre 3 cores, não é? Azul, inclusive, a Paty pergunta, azul, rosa e amarelo, e o que significam outras 2 cores? Perfeito. Mas então, eu queria só para terminar, agradecer muito a atenção, sabe? E também o Ivan agora me lembrou uma frase bem conhecida de Dostoiévski, dos Irmãos Karamazov. Dostoiévski diz: o ser humano é muito amplo, não é? Deus e diabo, eles lutam dentro do coração humano. Então, todos os problemas estão dentro de nós humanos. Muito obrigada. Perfeito. Então, eu estou encaminhando aqui, em nome do Cinti Clube, do nosso presidente Promoviso, em nome da Academia Paulista de Letras, agradecemos a presença de todos, agradecemos o apoio da Embaixada Russa. Passamos a palavra para o Dr. Mafra Carbonieri e a professora Helena para fazerem o encerramento do encontro. Muito obrigado. Bom, então, como eu reafirmo aqui as palavras do Clementin, agradecendo a todos os nossos apoiadores. Agora, eu quero dizer ao Ivan, a Helena, e quero dizer a Dostoiévski também. Hoje,
todos nós fomos compatriotas, né? Todos nós somos um pouco russos, né? Diante de uma aula como essa, diante da presença do representante da Embaixada Russa. Então, todos nós somos compatriotas hoje, em nome de Dostoiévski. E como hoje é aniversário, não, hoje não, mas começamos comemorando o aniversário de Dostoiévski, de 200 anos, eu continuo desejando a ele, a Dostoiévski, uma longa vida. E estou garantindo que ele terá essa longa vida. Um abraço a todos. Não, e eu, doutor Mafra, muito, muito obrigada. Isso é fantástico, realmente. Dostoiévski nos faz, sabe, compatriotas, nos aproxima muito. Obrigada, Dostoiévski, por isso. Só uma última observação. Uma pena que ele não viveu para ganhar todos os direitos autorais, né? Perfeito. Um abraço a todos, Clementina. Um abraço a todos. Muito obrigado aqui em nome do Sindiclube. Muito obrigada. Tchau, gente, foi muito bom. Por organizar. Boa noite. Muito enriquecedor. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, obrigado. Parabéns a todos. Adorei a participação mesmo. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, muito obrigada. Tchau, Helena. Obrigado, Helena. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada.